unida, ela era separada e dentro de alguns lugares como Milão, Roma, até mesmo na Sicília, você pode ver o estudo da teologia. E o que tem isso a ver com a tradição, você deve se perguntar. Atualmente na Itália não tradicionalista, uma Itália sem valores, ela não é mais estudada a teologia, o estudo da teologia, o estudo da fé católica não é mais exiguida, não existe mais isso. Quanto a isso, logo a gente abandona o essencial. E o abandono do essencial humano causa a ignorância. E a ignorância, por sua vez, ela irá causar a intriga popular. O que é intriga popular? É quando a população ela sai do controle, quando você vê indivíduos de 12 anos fumando maconha por aí e colecionando DST. Na maioria dos casos, vou dar um exemplo, até que por mais, assim, eu não gosto pessoalmente daquela época, mas vamos dar um exemplo. Em 1935, durante o ventênio mussoliniano ou o ventênio fascista, você poderia ver crianças com 12 anos ainda sem saber o que é sexo e na maioria das vezes com um porte intelectual muito absurdo. Eu, inclusive, tive a boa vontade de conhecer um indivíduo crescido naquela época e eu posso garantir que ele, sendo atualmente um tradicionalista, ele também era um indivíduo muito bem portado naquela época. O QI italiano atualmente já é alto, mas naquela época era mais alto ainda. Existem provas, existem até mesmo pensadores que concordam que em 1930, até mesmo se tivesse muito analfabetismo, as pessoas elas tendiam a entender mais coisas e tendiam a saber mais sobre o que era essencial. Isso que, para mim, é o que vale no tradicionalismo. O que vale, em geral, no tradicionalismo é o essencial, é a presença do essencial. Mesma coisa que vale no catolicismo. O catolicismo, além da nossa fé, além da nossa crença, além do nosso representar nossa única verdadeira religião, representa o essencial e o que nunca devemos abandonar. Muito bem. Já terminou? Sim, sim, sim. Eu quero te fazer uma pergunta, né, que era uma pergunta exigida por mim no começo, mas enfim. O que é tradição? Cara, eu vou. Como uma pergunta do que é o sindicalismo, isso daí varia muito. Agora eu vou explicar. A tradição que eu vivi, pelo menos, que é a que eu defendo, eu vou explicar em palavras pobres, que seria, na minha visão, em modo pobre, uma família única, católica, onde a mulher Não, não não, trabalhe. Ludwig, um momento. Eu não quero Você, saber um qual exemplo de sentido de tradição tradição, você e quer? sim o significado de tradição que você tem. Eu não quero saber um exemplo, e sim o significado do conceito de tradição. O meu significado de tradição, para mim, o tradicionalismo ou tradição são os costumes e as ideias familiares ou as regras familiares que foram sendo levadas de século em século, que são sempre levadas com você. Aquilo, na minha visão, é a tradição. A tradição de, por exemplo, a tradição que na minha família tem que todo sábado a gente. Isso pode parecer bem bobo, mas é uma tradição bem real. Que todo dia a gente come o capelete. O capelete é uma massa italiana. A gente sempre come todo sábado porque o sábado pra gente é visto como um dia de glória, porque foi o dia em que um dos meus tataravós lá em 1700 assinou um documento que oficializava a união entre a família do meu pai e a família da minha mãe. Então todo sábado a gente faz essa reza, a gente reza tudo junto, e é uma tradição que está levando sendo de séculos em séculos. Agora que se passaram cerca de 200 anos, a gente continua mantendo essa tradição. Certo? Então, na sua visão, a tradição ela é um elemento habitual que ele se fundamenta em um certo juízo de bem, né? Um certo juízo sinderético, como vai dizer Aquino. É isso? Sim, sim, eu acho que exatamente isso, mas eu acho isso. A minha visão de tradição. É aí que está minha crítica, cara. Quando você toma essa posição como algo a ser reavivido, você ignora o seguinte: não somente status quo, né? O estado sociológico atual, que ele não consegue se adequar aos termos habituais antigos. De que maneira eu falo isso? Existe todo um conceito pragmático por trás, toda uma estrutura social por trás, que ela é conflitante com esse tipo de coisa. E você postular é,
esse círculo de hábitos, essa latência de hábitos como algo a ser adequado hoje em dia, seria exatamente provocar o conflito atualístico, né? Um conflito no momento atual. Você entende? Não somente isso, claro, isso aqui é uma questão de temporalidade, mas tem outra questão que eu quero comentar aqui também. Quando você toma a tradição como esse elemento habitual, né, esse elemento habitual que ele é valorado como algo bom, você na verdade não está considerando o que não é o elemento habitual que é bom, e sim o fundamento desse elemento habitual. De que forma isso se dá? Vamos supor vamos ao seu exemplo, né, o exemplo que você usou ali das escolas italianas, desse, dessa universalização educacional que tinha antigamente, né? Esse tipo de universalização, esse tipo de habituação, ele não é bom pelo fato de ser habitual. Ele é bom porque ele possui um aspecto didático, um certo juízo que o considera como tal. Você entende? Então, quando você postula que aquilo é tradicional, aquilo é habitual, aquilo é costumeiro, logo deve ser readequado, você está ofuscando o fundamento para que tal seja bom. Porque aquilo não é bom pelo fato de ser habitual e nem pelo fato de ser costumeiro. Você entendeu? Sim, sim, entendi. Eu realmente esqueci de. Nos exemplos que eu estava dando, obviamente, eu não expliquei direito por que, de fato, eles são bons, e não é só pelo fato delas ser uma tradição ou de ser algo habitual, mas sim porque o aprendizado de novas religiões, não, desculpa, o aprendizado da religião católica e do estudo do latim, como como era feito na teologia, instiga a mente das pessoas a serem como eu posso dizer, mais rápidas no produzir. Elas conseguem produzir algo muito mais rápido do que uma pessoa que nunca estudou a religião ou nunca estudou o latim. E isso é uma das coisas boas, na minha visão, que vem do tradicionalismo, que vem da Itália Católica, digamos assim. Mas, explicando melhor, eu não acho que ele é bom por ser habitual. Se isso fosse aplicado em duas escolas, por exemplo, algo não habitual, algo que aconteça em poucas escolas, se você assim entende, eu continuaria. Se eu soubesse disso, eu continuaria apoiando. Por exemplo, se eu não soubesse, se eu nunca tivesse lido sobre as escolas de 1900 e eu não soubesse que as escolas em 1900 eram boas por esses motivos que eu citei, porém tivessem duas escolas atualmente e eu viesse a saber, eu provavelmente iria apoiar esse inabitual. Porque eu acho que a produção didática que os indivíduos têm estudando teologia e latim é muito, muito boa, cara. E isso, infelizmente, é uma das coisas que foi abandonado com o abandono da tradição, a gente veio isso sumindo. Inclusive, a ignorância atual da Itália é muito elevada. Você vê muitos casos de ignorância. Quanto à situação da sociedade, cara, aí você me pegou, porque de fato eu não fiz um contra-argumento para isso. E na minha visão, você está certo, é quase impossível você aplicar o método tradicional na sociedade atual. Se foi isso que eu entendi, cara. Porque, assim, é um pouco difícil para mim entender alguns conceitos no português, mas se você é isso que está se referindo, que não dá para ser aplicada na atualidade, eu concordo plenamente. Eu sou um tradicionalista que pessoalmente creio em uma coisa bem estranha. Eu creio que a tradição deve ser aceita, mas só se o indivíduo quer. Se o indivíduo quer aceitar a tradição, ele a pode aceitar. Se o indivíduo não quer aceitar a tradição, ele pode escolher de não aceitar. Eu não acho que toda a sociedade precisa ser tradicional. Lógico, eu preferiria uma família tradicional? Preferiria. Mas se sua família não quer ser tradicional, para mim não há problemas, cara. Quanto se eu tivesse uma família, a minha com certeza iria ser tradicional. A minha seria uma família composta por uma mãe, um pai e os filhos, que normalmente seriam héteros e católicos, iriam fazer a catequese, etc. Entendeu? Eu não acho eu não sou o típico tradicionalista que fala que o nosso mundo está morto e que a gente tem que converter ele em um sistema tradicional, que a sociedade tem que voltar a ser o que era em 1910. Porque isso é algo antiquado, isso é algo, é, como eu posso dizer a palavra em português?
é algo passado, não há como repetir algo do passado atualmente, digamos assim. E digo, mas não como era exatamente atual, não como era antigamente, entende? Então eu realmente concordo com esse seu ponto que não há como você aplicar o tradicionalismo em toda a sociedade. Por isso que eu defendo, assim, a decisão se a pessoa quer ser tradicionalista ou não. Se X pessoa quer ser tradicionalista, ela pode. Se X pessoa não quer ser tradicionalista, ela decidiu de não ser. Porque eu pessoalmente acho que eu não tenho o direito de obrigar ninguém a fazer algo. Como me foi dito, se uma pessoa decide de ser pecadora, eu não sou ninguém para intervir naquilo. Porque Deus decidiu que ela fosse pecadora. Deus, ele deu livre-arbítrio para o indivíduo. E logo foi desculpa, eu confundi um pouquinho. Porque eu sei que aquilo que ela está fazendo é uma decisão dela, é um livre-arbítrio, arbítrio dela. Que o que é belo que Deus nos deu foi o livre-arbítrio. E isso é muito interessante, cara. Eu concordo que se você quer ser, por sua espontânea vontade, tradicionalista, não tem problema. Se você quer ser, por sua espontânea vontade, não tradicionalista, pra mim está ok. Se por sua espontânea vontade você quer ser pecador, hedonista, pra mim tá ok. Eu não vou querer te matar. Eu sei que você está condenado à dor eterna. Eu não tenho nenhum direito de ir lá e te matar, ou te bater, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, cara. Certamente. Eu vou ignorar o fato que você caiu em algumas heresias aí nessa afirmação final, mas vou continuar diretamente ao ponto de tradição, né? É, Você concordou comigo que a tradição, no contexto social atual, ela não pode ser adequada, né? De forma, como posso dizer, comunitária, de forma, quando se retrata da comunidade, quando se retrata do bem comum, etc., causaria conflito, nela ser adequada, atualmente, certo? Então eu vou voltar ao ponto que eu tinha dito anteriormente, né? Mas eu vou me aprofundar um pouco mais nele. Quando você fala desse elemento habitual, que de alguma forma ele possui uma prescrição que o torna valorativamente bom, o que deve ser defendido por necessidade não é a tradição, né? De que forma? Sendo a tradição esse currículo social, esse conjunto de ações sociais ou de fatos sociais que vão compor uma determinada comunidade, ou então uma determinada família, um determinado ser ontológico, ela jamais é valorada pelo fato de ser habitual. Ela é valorada pelo fato de se fundamentar em algo bom. Você entendeu? E quando você usa essa égide da tradição, esse tipo de perispírito, né, da tradição, eu não consigo reconhecer esse tipo de coisa senão algo a ser navalhado. Como assim navalhado? Necessariamente esse corpo tradicional ele ofusca a centralização do que é bom, ou seja, o fundamento do próprio corpo tradicional, a prescrição desse corpo tradicional. Por exemplo, das escolas, repetiu das escolas, né? O elemento bom ali não está contido na tradição, mas sim está contido em um dos fundamentos da tradição, que é anterior à tradição, que seria o bem. Entendeu? E quando você usa esse corpo para cobrir esse elemento benéfico, que seria a própria tradição, e isso, como posso dizer, torna o bem um mero meio para a tradição. É por isso que hoje em dia você vai conseguir enxergar vários Zé Cruzadinhas, cara. Vários imbecis que estão ali defendendo Santa Inquisição, que estão defendendo cruzadas, abolindo completamente o contexto histórico da época, abolindo completamente as relações sociais da época e por aí vai. Então, o que eu proponho aqui é o seguinte: eu vou aplicar na Vale de Ocã, nesse conceito de tradição, e eu não posso multiplicar os entes mais que o necessário. Então, o termo tradição, o elemento habitual, ele é navalhado, ele é negado e só se fundamenta o bem naquela questão. Só se fundamenta o valor que torna aquilo bom, né? O juízo que torna aquilo bom. Você entendeu?
E naturalmente que isso tem aspectos divinos, como você falou, da questão do ensino da igreja, etc. E então a minha crítica ao tradicionalismo é exatamente essa. Você criar todo um arcabouço desnecessário, tolo e inútil para cobrir algo que fundamentalmente é bom. Só que essa cobertura, ela não age de uma forma defensiva ou outro tipo de coisa. Ela age exatamente como um tipo de conjunto de ideias que vão ofuscar esse fundamento. E atualmente, na sociedade, não somente em qualquer época, o que se precisa é exatamente desse conjunto de pensamentos bons, desse fundamento que é benéfico, e não desse arcabouço que se chama de hábito, que se chama de tradição. Entendi seu ponto. Entendi. A única coisa que eu pessoalmente, mas isso é algo pessoal, cara, eu discordo. Nem um discordar, cara. Eu vou fazer um ponto aqui. Melhor dizendo, eu vou fazer um ponto que é mais pessoal meu, é algo mais da minha vida pessoal. Que é, é uma, mais que uma pergunta, é mais uma pergunta isso, você pessoalmente. Como algo meu pessoal, eu e como levando algo seu pro pessoal. Você defende que a mulher ela deve ficar em casa, como digo, parte de muita tradição, irei fazer um ponto aqui da tradição. O que você acha da fala que a mulher deve ficar em casa cuidando das crianças? O que você acha disso? Tola, completamente tola. A estrutura atual da sociedade não comporta mais esse tipo de coisa pelo fato de que isso só existia com um elemento eclesiástico por trás. Se você não tiver esse elemento eclesiástico presente, você vai causar problemas sociológicos imensos e vai causar conflitos imensos. Então, como eu estou vivendo no presente, né, necessariamente o que eu penso deve se adequar ao presente, eu acho isso tolo, imbecil e extremamente antissociológico. Entendi seu ponto. Eu, assim, eu pessoalmente eu tenho uma opinião bem próxima à sua. Eu sou contra a mulher ficar em casa. Eu aceito, eu acho que é justo que a mulher trabalhe, eu também acho isso. Estamos em um mundo atual. E a forma melhor que. É uma forma de economia, vou dizer assim, de uma forma mais. Um pouco mais. Puxando algo para algo mais técnico, para algo mais. Desculpa, técnico não. Para algo mais econômico. É bem melhor o que muitos fascistas. Ficar melhor. Muitos fascistas tradicionalistas que não têm um mínimo de conhecimento, eles falam que a mulher deva ficar em casa cuidando das crianças, falando que o trabalho não é feito para a mulher. A mulher, por sua vez, ela tem características que o homem não tem. A mulher, por sua vez, tem coisas que o homem não tem, que podem ser muito bem aplicadas na hora do trabalho, na hora do estudo, na hora de arranjar um emprego. E além disso, o que eles esquecem é que a mulher, ela tende a trabalhar muito mais que um homem, dependendo do trabalho, lógico, eu digo um trabalho não um trabalho físico, mas um trabalho lógico, como um empresariado ou trabalho numa empresa. Quando você entra em uma empresa normalmente, como a que eu estava tentando fazer um estágio há um tempo atrás, a maioria das pessoas que cresceram na empresa eram mulheres. E eu acho que a mulher atualmente realmente não deva ficar em casa. Ela tem o total direito e o total porte para poder ir em uma empresa e trabalhar. Inclusive, a gente tem que levar ao ponto que se italianos, se homens não querem fazer tal trabalho que é importante para o Estado, e muitas mulheres querem fazer aquele trabalho, mas elas são proibidas pelo Estado de fazer, o Estado entrará em colapso, porque não terá ninguém para fazer tal trabalho importante. Por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos colocar magistratura, procurador, eu acho que se chama em português. Se nenhum homem quer fazer procura, mas uma mulher, por exemplo, quer fazer procuradora, ela e ela for impedida pelo Estado, logo terão poucos procuradores e logo o Estado, ele não, a forma legislativa do Estado não
trabalhará tão eficientemente como ela trabalharia com a liberação das mulheres desse trabalho. Enquanto em um ponto eclesiástico, eu acho que realmente a mulher não, na minha visão, como bem deve ser, a mulher não pode ser padre, não pode ser, não pode chegar em nenhum ranking acima de freira. Eu acho que a mulher ela pode ser só freira. Lógico, eu não lembro direito porque passaram-se muitos anos desde que eu estudei a forma da igreja da parte mais feminina, digamos assim. A mulher, se eu não me engano, tem só o direito de ser freira, o que para mim está ótimo. Não, não, não. A mulher também tem o direito de ser abadesa. O que acontece é o seguinte, cara. Eu não entendi seu ponto, eu não entendi como se isso se conecta com o ponto central da discussão. Mas vamos lá. Eu não vou discutir sobre suas estatísticas, cara. Não faço ideia se a mulher ela se dá bem mais no empresariado ou não. Talvez o Fabrício que está aí na cal saiba isso, mas depois você conversa com ele. A questão é a seguinte: você não pode atribuir nenhum tipo de dever ao que deve ou não ser feito a uma mulher no sentido mais estrito e ontológico do termo. Isso é, você não pode dizer que a mulher deve ou não trabalhar. Isso é completamente fora do seu escopo de ação, cara. Você entendeu? É, e concordando comigo, eclesiasticamente, você deve bem saber que a ética que a igreja segue é a ética teleológica. Então ela só vai presumir virtudes. Não está no nosso escopo de ação, não está no nosso escopo de dever, no sentido eclesiástico, regrar o que alguém deve fazer ou não. Você entendeu? O que a gente deve fazer é exatamente sustentar a verdade. É apenas isso, cara. É exatamente você não nada disso que você deve defender valores tradicionais. O que deve ser defendido são os fundamentos benéficos e transcendentais desses objetos referidos. Tanto é que uma pergunta que eu tenho que fazer para você: como que você vai ter algum aspecto tradicional, algum elemento habitual, costumeiro, sem antes ter um fundamento que vai considerar esse hábito? Então, soa conveniente dizer que o que deve ser defendido não é o hábito. O hábito ele se gera com o fundamento. É o contrário, o que deve ser defendido é o fundamento. E é exatamente nesse ponto que eu sou um tradicionalista. Porque você criando essa consciência coletiva do bem, essa consciência comunitária do bem, automaticamente vai surgir os bons hábitos e os bons costumes. Você defender a tradição é definitivamente uma óbice para o que deve ser defendido. Você entendeu a minha ideia? Aham. Cara, eu vou admitir uma coisa. Eu não achava que esses iam ser seus argumentos, mas vou tentar entender eles, cara. Porra. Enfim, pelo que eu entendi, o que vale na tradição são o benéfico. Eu estou correto? São as prescrições benéficas dela, né? Por exemplo, você fala, não, eu defendo a tradição de que mendigo deve morrer. Ah, vai tomar no seu cu então, tem nada de bom nisso, não deve ser defendido, ponto. É, eu vou falar uma coisa. Eu concordo parcialmente com você. Como você disse, eu disse muitas coisas que não são de fato tradicionais. Eu irei dizer aqui o porquê de eu pensar, de eu para pensar agora, de eu refletindo. De fato, talvez eu defenda quanto a isso. Bem, a tradição, vou dar um exemplo. A tradição que o homem ele possa chegar em casa. Isso é uma tradição mais para o Oriente Médio, porém, sempre sendo uma tradição. Que o homem pode chegar em casa e dar um murro na cara da mulher, ou até mesmo matá-la e não receber a mesma pena a mesma pena que uma mulher que se ela matar um homem. Na minha visão, isso é pura babaquice, na minha visão. Isso daí você tem que tomar no seu cu mesmo. Também, a tradição que você deve matar negros. Isso também acho que a pessoa tem que tomar no seu cu. Entendeu, cara? Eu. Perfeitamente, isso aí é compreensível, porque você não vai ter exatamente o que a igreja considera como um bonum. É,
questão aqui, cara, a minha crítica à tradição está exatamente pelo fato de que você não consegue ter uma tradição e a tradição ela não é valorada por si mesma. Ela só é valorada por um elemento anterior a ela e esse elemento é o que deve ser conjugado na nossa realidade atual. Porque você não tem esse elemento, você entendeu? E como você não tem esse elemento, naturalmente você não pode ter hábitos benéficos. Defender a tradição é gerar milhares de Zé Cruzadinhas, cara. É isso que eu tô tentando dizer aqui, sabe? Não cabe a consciência geral atual defender a tradição. Cabe a você defender a verdade e maximamente o bem. Você entendeu? Isso dizendo nos termos eclesiásticos. Sei lá, você pode dizer que não segue a igreja, você segue o que você quiser, né? Mas cabe a mim, pelo menos, enquanto um ente participante da igreja, defender o bem e defender a verdade. Agora, eu não posso ficar criando óbices para o bem e para a verdade. E é exatamente isso que a tradição faz. Porque na sociedade atual você não tem esse elemento benéfico, você não tem esse elemento que é confinado à verdade. E se você não tem esse elemento, automaticamente você não consegue conjugar uma tradição. Você não consegue, como posso dizer, dissertar sobre uma tradição nessa realidade. E quando você tem esses elementos benéficos, a tradição ela é gerada por si mesma, né? Ela é gerada por si mesma, mas ela não se gera sem esse elemento, né? Mas quando você tem esse elemento, quando você tem essa consciência geral do bem, essa consciência geral do que deve ser feito, automaticamente você vai ter os bons hábitos. Você entendeu? É por isso que eu estou dizendo aqui que a tradição ela não é boa. Não é bom você defender a tradição. Isso é um erro que qualquer tradicionalista católico faz, que qualquer conservador neocon faz, qualquer Olavete faz, saca? Entendi, entendi. Cara, eu vou ser sincero com você. Eu vou primeiro agradecer você porque nesse debate, especificamente, eu tô aprendendo muita coisa. Porque normalmente quando eu debato é sempre com indivíduos que não são portados sociologicamente, e, sabe, não me inclui nada. Porque o que, por exemplo, quando eu debato com um ateu burro, ele normalmente vai falar o que eu sempre sei. Ele vai falar que Deus cientificamente é improvável, essas merdas. E que coisa que você pode refutar. Mas, cara, o que você falou aqui não só incluiu na minha mente o porquê eu não devo defender a tradição e porquê a tradição é ruim, porém também incluiu na minha mente que eu devo estudar mais sociologia. Porque eu não sei, eu sempre gostei muito de sociologia, eu estudei sim sociologia um pouco, e depois disso você me demonstrou como é necessário estudar sociologia. Além disso, eu agradeço a você por ter me dado essa possibilidade de conhecer seus argumentos. Maximamente, amigo. Também digo muito obrigado a você. Foi até curta a discussão, mas eu compreendo se talvez, ó, eu vou ser honesto com você, talvez você tivesse dado melhor se você tivesse aquela caderneta que você falou que anotou as coisas, eu não sei. Enfim, mas foi uma boa discussão a nossa, foi curta, mas boa, breve. Eu espero que ambos, né, tenhamos trazido ideias boas para as pessoas, né? Ambos tenham contribuído mais para a realidade, contribuído mais para a intelectualidade. Enfim, Valeu aí. tamo junto. Alguém tem algum comentário a fazer? Fabrício, Só queria dizer manda que algum mulheres comentário? geralmente elas recebem menos que homens, apesar que elas, por exemplo, na sociedade brasileira, elas são mais educadas. Então, essa coisa que ele falou não segue muito. Não sei o que Não, vocês é que eu comentar o One Cookman. O Fabrício, você que entende de empresariado, você concorda com essa afirmação dele de que as mulheres têm uma tendência maior para o empresariado? Não. Na verdade é mais o contrário, cara. E o que você vê aí é muita mulher sendo impedida de exercer qualquer outra profissão por conta de condição institucional. também tem isso. Biologicamente, homens também tendem a aderir a áreas mais remuneradas. Tipo, exatas, por exemplo. Normalmente isso aí surge Etc. do risco. O homem gosta de assumir risco também, né, cara?
A gente é mais propenso a isso, enfim. Mas isso daí é mais estudo sobre Como psicologia assim, pra economia biologicamente? mesmo, cara. Como assim, Então, biologicamente? Sim, tem propensão, desculpe, cara. excuse. Excuse. O que eu queria dizer, assim, em um aspecto lógico atual, na Itália que eu vivo, no país que eu vivo, é quando eu fui procurar trabalho em uma empresa, eu fui procurar um trabalho pequeno, fui procurar um trabalho para, como se diz, como criador não, mas como defensor, digamos assim, como evitar a invasão ou ataques de vírus ou hackers da empresa, contra a empresa. Eu trabalhei lá por um tempo, e era uma empresa que era bem conectada com a economia italiana, ela trabalhava para o Estado. E dentro dessa empresa tinha alguns empresários tinham empresários que também não eram da empresa, mas que estavam lá para ajudar a empresa, porque essa empresa tinha algo muito bacana. Se você ajudasse sponsorizando, tipo, falando para as pessoas irem trabalhar nessa empresa, ou falando que essa empresa é boa, eles iam facilitar, digamos assim, seu espaço. Isso ajudou muito a empresa pequena a crescer. Enfim, isso não vem ao caso. A maioria dos empresários lá eram mulheres, não só naquela empresa, mas como em outras que, que eu vi, que eu pelo menos visitei, a maioria dos empresários eram mulheres. A dona em si era mulher. E isso demonstra que muitas mulheres atualmente, na Itália pelo menos, estão tomando um rumo mais econômico, um rumo mais administrativo e um rumo mais empresarial. E, sem dúvida, isso é uma coisa boa, cara. Isso é uma coisa muito boa. Cara, desde que a empresa esteja fazendo bem para os clientes, é bom. Porque, é assim, se você pegar esse exemplo e usar ele para falar que, olha, isso que está acontecendo, ele é sempre bom, é um problema, porque você tem, por exemplo, tudo bem que não é uma empresa privada, tá? Mas tem, por exemplo, na Suécia, o governo deles, né, é um governo que se admite, governo feminista, né? Que é, acho que mais da metade é mulher, tá ligado? E, tipo assim, foi cotado, cotas, foi cotado. A Suécia, desde o século XX, desde o século XX, quando eles começaram a registrar casos de estupro, porque começou a ser visto como um crime real e não só como algo imoral, né? Desde que esse governo assumiu, eu acho que já foi o quê? Já foi uns 8 anos, não sei. Os índices de estupro foram, tipo, lá para as alturas, tá ligado? E eles tentaram dizer que não, mas é porque é a forma como a gente arquiva. O nego foi dar uma olhada e mesmo com a forma como eles arquivam agora, que é basicamente condenando cada crime, cada ato de estupro e não tipo, se o cara ele cometeu ato de estupro, todos os crimes são englobados em um só. E eles não fazem assim. Mas mesmo com essa categorização diferente deles, Stockholm, né, o Estocolmo, que é a capital deles, entre os países como é que chama, da Escandinávia, é a capital do estupro. Num país, no país não, num governo feminista, tá ligado? Tem menina que tem medo de sair à noite, menina sueca que fala que 8 horas eu não saio de casa, nem se eu tiver com fome, eu não vou nem no mercado, entende? Então esse exemplo que você deu, parabéns pra empresa, mas, sabe, ter moças ou homens em cargos de poder não é muita garantia de muita coisa não, velho. Pode ser um alienígena. Se ele for pelo menos eficiente no que ele tá se propondo a fazer, cara, já tá bom demais pra mim, cara. Eu vou dar a palavra aqui pra galera que tá querendo falar, porque eu e o Fábio a gente já falou muito, mas se o Fábio quiser falar, ele pode falar. Eu vou mais ouvir um pouco agora, porque eu falei muito. O debate era sobre tradicionalismo, né? Quê? O debate era sobre tradicionalismo, tradição, essas porra, né? Sim, 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 sim. mas então, pô, né, eu até comentar agora, você não acha que é importante para a sociedade no sentido econômico, você também aderir a juízos de bem transcendentes ao elemento econômico, ao elemento mercatorial, no aspecto de que, se você só considerar esse elemento mercatorial como o empresário está realizando o que é demandado pela sociedade, né?
O empresário está conseguindo realizar aquilo que a sociedade está querendo. A questão é que você não acha que a sociedade, per se, ela não pode enxergar o que é um bem transcendente, mas o empresário ele pode pessoalmente fazer isso? Isso é, a sociedade ela pode sim enxergar, né? Não vou falar que ela não pode, mas ela tende a não fazer isso, ainda mais nos tempos atuais. Você não acha que o elemento moral, ele também deve estar contido nesse elemento mercatorial? Cara, mesmo que tivesse contido, velho, tem grande chance de, mesmo que exista um esforço em grupo, direto ou indireto, né, em conjunto ou, tipo, duas possibilidades. Todo mundo, ali, assim, nas suas famílias, se esforçando nos seus núcleos familiares para construir uma sociedade melhor, ou a sociedade se comunicando entre si, se comunicando diretamente sobre isso, sobre essa parada em específico, para juntos, né, com comunicação direta, fazer uma mudança. Nessas duas possibilidades, existe sempre a chance de sair um efeito colateral muito fodido e não dar certo, tá ligado? Tipo, e não é só pra esse tipo de coisa, tá? É pra qualquer coisa, velho. É qualquer coisa que a sociedade tenta fazer, geralmente a consequência inesperada, né, daquilo que de todo aquele esforço, né, seja ele um conjunto de esforços individuais ou um esforço em grupo, que é mais ou menos a mesma coisa, né? Mas eu acho que vocês conseguem entender. Geralmente as consequências inesperadas disso são o que realmente moldam a sociedade. Então você falar que, tipo, esse elemento moral, cara, pode até ser que seja legal, sabe, querer investir nisso. Muito provavelmente não vai ser ele que vai ficar, entende? Que vai moldar a sociedade de verdade. Vai ser outra coisa inesperada que vai surgir a partir do esforço de incluir esse elemento moral. Eu não tô falando que vai ser, tô dizendo que existe uma grande chance. Porque é sempre assim, cara. É sempre assim. Você vai. Eu não sou um especialista em história, mas você vai estudar história, cara, e você vê que nego que tentou fazer aquilo ali, e assim e tal, o cara não sei, matou quantas pessoas, converteu não sei quantos, o cara era foda, o cara era um ótimo rei, não sei o que lá. Não dá, cara. Tipo, não dá. Não dá, cara. O que fica e continua pra sempre, tá ligado? É sempre algo inesperado, cara. É sempre algo que você não tem a menor ideia, tá ligado? Do que é. Então, assim, aprecio a sua vontade, Faveiro. Mas eu sinto muito. Eu acho que isso no máximo duraria alguns séculos e depois ia morrer, cara. Você vê vários impérios aí. O cara, eles conseguiram manter 400, 500 anos de, sabe, dinastia e tal. Morreu. Acabou, cara. E outras coisas que foram consequências inesperadas disso tudo permanece até hoje. É, sem dúvidas, cara. É por isso aí que eu sou teocrata distributivista. Você faz o que você quiser, só não pisa na minha cidade fazendo merda, cara. Basicamente é isso. Eu entendo perfeitamente o que você posicionou aí, eu até concordo. Não seria possível você ter sempre uma cidade de Deus, né? Como vai dizer Agostinho de Hipona. Sempre vai surgir uma cidade do amor próprio, aquela cidade cujo A- fim é em si mesmo. Até Deus sofreu com isso, cara. Porque ele criou a porra toda, tá ligado? Aí chegou o Lúcifer, tipo, ele criou os anjos, a porra toda. Chegou o Lúcifer, que era o cara mais, tipo, tá ligado? O cara mais perto de Deus. E O anjo virou, mais tá ligado? pica, né? O cara mais pica grossa, tá ligado? Até na. Vou chamar de mitologia, tá? Mas até na mitologia cristã aconteceu, velho. Você acha que não vai acontecer aqui embaixo? Mitologia é o caralho, pana. Eu te Ah, matar, cara. não, foi mitologia no sentido, sabe, Não é de mitologia, pelo amor de parar. Deus. Não usa esse Não, termo. Por é favor, só, não usa. vou falar o que então? Na história Gênesis? No Esse, misticismo no, cristão, Fala pode ser misti, misticismo, esse termo é no, bom. É misticismo melhor. no Misticismo melhor, por misticismo favor. cristão, nem sei a diferença. No misticismo cristão, sabe? Até nisso aconteceu. É por isso que. É por isso que eu virei poeta, cara. O que até na poesia isso acontece, cara. Tipo, você escreve a parada, a mensagem é aquela ali, você pensou naquilo ali. Tu manda pra pessoa, a pessoa avalia e fala, porra, entendi um negócio aqui. Você falou, cara, não tem nada a ver com o que você falou, velho. Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver, cara. Você fica, caralho, como assim, É, velho? mas é aí que tá. Aí você volta a Sartre, né, cara? O ser humano tá condenado a ser livre. Enquanto ele é livre, ele vai fazer merda. Isso é normal. Ah, mas é bom demais, cara. É bom demais. Cara, você vê, tipo, um negócio assim.
os soldados, não sei o quê, eles lutaram na Segunda Guerra Mundial para manter a nossa sociedade, manter as pessoas seguras. Você vê aquelas ilustrações, né, que tipo, são tipo um homem e uma mulher num campo, eles estão desfrutando de uma vida boa e tem um monte de soldados erguendo esse campo e outros soldados caídos e uma poça de sangue embaixo, né? Tem uma ilustração assim, eu não vou achar. Se alguém achar aí no Google aí, bota aí no chat. Aparece tudo no Facebook. Aparecia, né, em 2015 por aí. E, tipo, você fala, pô, que nobre, né? Os caras são heróis. Cara, tu olha pra sociedade que a gente tem hoje. Você fala assim, valeu mesmo o tanto de esforço? Talvez naquela época valesse. Porque tinha um perigo imenente. Mas quando você olha pra agora, você vê É, no a céu, curto prazo deu e tal. certo, né, cara? A longo prazo Ficou fudeu assim. tudo. Não, eu realmente acho bonito. Ver aqui nosso lado espartanos lutando contra os persas, não sei o que, nas guerras médicas. Você vê. Você vê o. Como é que chama? O Aníbal lutando contra o Império Romano. Os caras eram bárbaros. Os caras viviam no meio do mato. Porra, botaram o Império Romano pra baixo, velho. Quase. E o cara podia ter entrado na Levava cidade. elefante pra guerra, né? A porra toda. Tu vê essas merda toda. Só pra, pra conseguir sustentar um bando de gente que, como nunca teve contato com essas coisas, né? Reclama com qualquer merdinha, tipo, a pessoa não gosta de mim, quero me matar, sabe? É pra isso. O esforço de todo herói de guerra é pra isso. É pra manter uma pessoa dessas, sabe? Não uma só, mas várias dessas pessoas fazendo isso. E muitas delas se matam, cara. Não na maioria, né? É uma grande minoria. Mas é uma grande minoria, né? E é isso, tá ligado? É isso. É bonito de ver. É bonito de ouvir. É bonito de retratar num filme. Mas a verdade é essa, cara. Tá ligado? O fruto Sim, do seu sim. esforço heróico é um moleque birrento que bota a culpa de todos os problemas internos dele na sociedade. Pronto. Sim, você querendo ou não, o livre-arbítrio sempre, apesar dele ser um bem máximo, ele sempre vai ser um bem condenatório ao mesmo tempo, né, Sempre cara? vai ser. Sempre vai Afinal, ser a só vai pro merda. inferno porque você tem livre-arbítrio. O ignorante, Cartago era uma civilização mais avançada que Roma a quando das guerras. A quando das guerras de Aníbal. A quando das guerras... Mas Não, mas o enfim, Aníbal. Mas, cara, não, o Aníbal ele juntou exército de escravos, mercenários, pegou os caras mais fudidos que tinha e botou o Império Romano pra baixo. Foi isso que eu falei. É isso que eu queria dizer, cara. Ele pegou bicho do mato pra combater, né, sabe, soldado treinado, cara. E ele conseguiu. Foi bem sucedido pra caralho. sim, sim, sim. Mas isso aí que você Aníbal é falou um dos mesmo, né, melhores. cara? Eu não disse que ele é ruim. Cara, eu acabei de falar que o cara tava na merda e ele conseguiu derrotar um império super foda. Aí o cara vira e fala pra mim: Ô idiota, o cara era um Panda, você tá grande herói. respondendo É quem, cara? sério? O tal do Wolf aqui, mano. Porra, como assim, velho? Não, o cara pegou, ele pegou o que eu falei. Ele entendeu outra coisa, cara. Ele entendeu outra coisa. E daí, cara, como assim? Peraí, como assim Roma não era um império? Roma se expandia por tudo quanto é canto. Roma saía dominando as porra toda. Isso não é ser um Roma império, não era cara? um império, não, ô Panda, isso eu devo concordar. Não era um império, sabe? Não Era o havia que então? centralização de poder. Não havia centralização de Ah, poder. Era puro centralizado. Cara, pra você ter ideia, aquilo de que, não, Roma era militarizada pra caralho. Cara, era militarizada, sabe onde? Na cidade de Roma. Só. O resto eles não ligavam. Era mato puro. Puro mato, cheio de tribo e viu pra tudo quanto é lado. Não era um império. Não era nem um império direito. Não, mas você pode usar o termo de império que o Dante Alighieri usou no da monarquia, cara. Que é o império como se ele fosse uma monarquia temporal. É, nesse Só sentido, você assim. podia dizer que é o império. Só assim, você for em grande, ou só se for em um país de grande escala continental, sob uma monarquia. Tá legal, tudo bem que o Roma não era uma monarquia, era uma ditadura. Não, qual que é o nome? Tem até um tempo pra isso, que é quando todos os políticos são militares e é uma ditadura. Eu esqueci o nome. Acho que é militarcracia, alguma coisa assim. porra. Não é Porque, ditadura, porque os... não. Não, não é ditadura militar não, porque os políticos de Roma eram os soldados eram políticos. Tipo, foi o único sistema onde ocorreu isso, foi em Roma só. Eu esqueci o nome. Vamos chamar de senadismo militar. Exatamente, senadismo militar. Definiu Roma. Sim, sim, sim. Mas deu pra entender o que o Panda quis dizer, né? Esse aspecto de que o herói, apesar de ele defender as coisas certas, ele sempre vai defender um povo que vai fazer merda, né? Esse é o resumo do que o Panda quis falar. Anjos são aspectos da mente de Deus, verdade ou mentira?
Cara, não sei. O que seria um aspecto da mente? Seria Não, uma cara, parte da não é um mente? aspecto da mente de Deus. Não, Não, não cara, tem como perguntou você aqui. pressupor, você Cara, não tem como perguntou. pressupor que o anjo é um aspecto da mente de Deus, porque aí você estaria pressupondo que Deus ele tem a mente bipartida, ele tem a mente múltipla, cara. Mas a mente dele Seria é um politeísmo. unívoca. Como você fala isso? Seria tipo um politeísmo, cara. Teria que cair